que são brachot? A nossa tefilá, ela é formada de brachot. Se a gente pegar, por exemplo, a Amidah, ela é composta de 19 brachot diferentes, que tratam de assuntos diferentes que se completam. Tem uma visão geral aqui da existência, do mundo, da humanidade, e a gente completa todos os lados, o lado da cura, o lado do sustento, o lado do reinado, o lado de Jerusalém, todas várias questões que formam a vida do povo judeu se encontram nas brachot que formam a nossa tefilá. Porém, o que são brachot? O que significa levarech et Hashem? O que significa fazer uma brachá para Kadosh Baruch Hu? Todo dia de manhã, em Birkot HaShachar, nós temos lá uma lista gigante de brachot que fazemos todo dia de manhã, falando sobre a nossa capacidade de ver, de andar, de se esquentar, e vários assuntos diferentes. Agora, o que são essas brachot? Geralmente, a gente tende a ver brachot como louvores ou agradecimentos, certo? De certa forma, a gente louva a Kadosh Baruch Hu por ter nos dado a capacidade de ver, ou a gente agradece a Kadosh Baruch Hu por ter nos dado a capacidade de ver, e todas as outras questões que aparecem lá em Birkot HaShachar, por exemplo. Então, qual a ideia? Por que a gente agradece? Por que a gente louva a Kadosh Baruch Hu? Então, a ideia é que a gente tem um simples sistema aqui de reciprocidade. Se vocês agradecerem, eu te dou mais. Se você não agradecer, você não recebe. Igual fazemos com criança, certo? Você dá um presente para a criança, você fala obrigado, senão não vou te dar mais. Então, a gente precisa agradecer para continuar recebendo aquilo. Quer dizer, tem um sistema aqui muito bem fechado e organizado de que, olha, agradece e você recebe mais. Não agradece e quem sabe, da próxima vez, talvez você não vai receber. Como a priori diz a Gemara em Masechet Brachot, correndo o risco aqui de ser um pouco repetitivo, mas é uma Gemara em Brachot muito interessante, que nos diz o seguinte, que os anjos reclamaram com Kadosh Baruch Hu. Os anjos vieram para Hashem e falaram, olha, Kadosh Baruch Hu, você escreveu na Torá que é proibido, Asher lo yisa panim velo yikach shochad. Você proibiu na Torá ser subornado. Você proibiu na Torá que um juiz, que alguém que está num posto oficial alto, que ele receba suborno, porque ele pode acabar mudando o julgamento, ele pode acabar invertendo o julgamento, fazendo algo errado. Porém, para Am Yisrael, para o povo judeu, está escrito Issa Hashem panav elecha. Está escrito que você fecha os olhos, você deixa passar, você é subornado pelo povo judeu. Como pode ser? Inaceitável. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Não tem brechas na lei. Ou tudo, ou nada. Kadosh Baruch Hu respondeu, olha, o que eu posso fazer? Eu falei para Am Yisrael na Torá, ve'achalta, ve'savata, uverachta. Eu falei para Am Yisrael que, olha, quando vocês tiverem que fazer Birkat Hamazon depois de comer pão, está escrito o seguinte no passuco, ve'achalta, vocês vão comer. Ve'savata, quando vocês estiverem satisfeitos, uverachta, façam um brachá, agradeçam. E, a priori, eu sou obrigado a fazer Birkat Hamazon quando você estiver satisfeito, quer dizer, quando você comer um churrasco com pão e comer bastante, sabe? Quando você sai satisfeito, você fala, olha, comer só amanhã, isso daqui, a priori, é o que a Torá nos obriga a fazer brachot, mas a cada um fala para os anjos, olha, eu falei para eles fazerem brachot, agradecerem Birkat Hamazon, só quando realmente estão satisfeitos, mas eles comem um pouquinho, casai, fica beitzá, comem uma quantidade pequena de comida, 27, 54 gramas, e já agradecem. Eu não vou abrir mão para eles, eu não vou deixar passar algumas coisinhas. Assim aparece na Gemara em Brachot. Mas a priori, o que significa isso? O que a Gemara quer dizer? A Kadosh Baruch Hu fala, os anjos falaram, olha, Kadosh Baruch Hu, como você aceita o suborno do povo judeu? É inaceitável, você proibiu. E a Kadosh Baruch Hu responde, olha, o suborno é bom demais. O que significa isso? Então, Rav Kook explica o seguinte, que o ponto é o seguinte, por que é proibido aceitar suborno? Porque alguém que tem que ser castigado, ele deve ser castigado como se deve, não se pode deixar passar, não pode fechar os olhos. Por quê? Porque alguém fez algo errado, o castigo, de novo, não existe castigo no judaísmo, não existe punição, o castigo é simplesmente colocar a pessoa no caminho correto, é o din, ele está sendo julgado para voltar para o caminho correto. E se você for leniente demais, se você deixar passar demais, mesmo a gente encontra isso em pais com filhos, pais que não conseguem dar bronca e não conseguem educar os filhos não vão crescer no caminho correto. O que eles derem de errado, eles vão manter isso e vão continuar sem fim. Então, a função dos pais e a função do juiz, e a função de Kadosh Baruch Hu, é manter as pessoas no caminho. Então, às vezes, isso vai vir através da punição, através do castigo, mas não com raiva, não com nervosismo, simplesmente de um ponto de vista educativo. Educativo, a pessoa deve tomar cuidado para que alguém que sai do caminho se ponha de novo no caminho. E, geralmente, o modo de fazer isso é a punição. Se você fizer isso, você perde. Se
você fizer isso, você está de castigo. Porém, existe outro modo. Existe outro modo de manter a pessoa no caminho correto, fortificando as coisas boas que ele tem. Quando ele vê que o caminho dele é bom, quando ele vê que o caminho dele traz coisas boas, ele vai se manter nesse caminho. Ele não vai tentar fazer algo errado porque ele está tão bem aqui. Geralmente a gente quer fazer algo errado porque tem alguma coisa lá que nos chama atenção e fala, olha, aquilo parece mais legal. Mas quando a sua vida está boa, no caminho que ela está, com as coisas boas, então não tem por que buscar um caminho diferente. Então, cada um fala para os alunos o seguinte, olha, realmente, a punição tem que acontecer, não pode abrir mão. Mas o povo judeu tem uma midá específica, tem uma virtude específica que faz com que eles não precisem da punição. Qual é a virtude? A karata tova. Eles agradecem mesmo por coisas pequenas. Quando eles agradecem mesmo por coisas pequenas, isso significa que a proximidade deles do caminho correto, a proximidade deles de Akadosh Baruch Hu, não depende da punição, e sim dos presentes. Quanto mais eu der para eles, mais eles vão agradecer. Então, a priori, voltando aqui para o Nefesh Haim, a ideia é a seguinte, quando você faz uma brachá, o pensamento comum, assim, na Nefesh Haim traz que o pensamento comum é que a brachá é um tipo de agradecimento. Olha, você agradece a Kadosh Baruch Hu e, como consequência disso, você recebe de volta, recebe um pouco mais. Porém, fala no Nefesh Haim que isso não cabe exatamente na palavra brachá. Por quê? Por exemplo, a Gemara em Masechet Brachot conta que certa vez Rabbi Ishmael ben Elisha, ele era o Kohen Gadol, ele entrou no Kodesh HaKodashim para fazer o Ketoret, e ele encontrou lá a Kadosh Baruch Hu. E a Kadosh Baruch Hu falou para Rabbi Ishmael ben Elisha, me dê uma brachá, barchini beni, me dê uma brachá. E aí Rabbi Ishmael ben Elisha começa a falar o seguinte, Iratzon milfanecha, she'agol rachamecha midotecha, vetivneigim banecha memdat ha'chesed, memdat rachamim. Ou seja, ele começa a falar para Kadosh Baruch Hu, olha, levai que você lide com seus filhos com chesed, com piedade, com bondade, nunca nervoso, nunca com raiva, e acabou por aí. E a Kadosh Baruch Hu responde amém? Não responde amém, exatamente, ele balança a cabeça, concorda. A priori, que brachá é essa? Kadosh Baruch Hu pediu uma brachá. Se alguém pede uma brachá, o que você fala para ele? Olha, que Bezrat Hashem você tenha uma vida longa, que Bezrat Hashem você não tenha problemas na vida, que você esteja sempre feliz. Rabbi Ishmael ben Elisha, qual brachá ele deu para Kadosh Baruch Hu? Que você julgue e lide com seus filhos de forma simpática, bondosa, piedosa. Que tipo de brachá é essa? Que louvor é esse? É um pedido? Brachá aqui, essa brachá aqui não é um louvor, não é um agradecimento, é um pedido. Um pouco estranho. Na nossa midá, por exemplo, como é formada a midá? Como é a estrutura da nossa midá? A nossa midá, que a gente reza todo dia, ela tem uma estrutura que funciona o seguinte, tem 3 brachot, que são de louvor, louvamos a Kadosh Baruch Hu, tem as brachot do meio são brachot de pedidos, e no fim temos agradecimentos. Certo? Essa é a estrutura. Louvor, pedido, agradecimento. Isso funciona também no mundo prático. Quando você quer conseguir uma coisa de alguém, primeiro você elogia a pessoa, faz o seu pedido e agradece. Esse é o funcionamento comum do mundo inteiro. Agora, vamos parar para pensar. Vamos pegar a primeira brachá. Atah chonen ladam da'at, umenomen enoshminah, chonen mitcha chokhmah binah vadat, baruch atah Hashem chonen ladat. A primeira das brachot, que são teoricamente pedidos, a gente simplesmente expressa lá um fato, que a Kadosh Baruch Hu, ele criou o conhecimento, e ele deu para o ser humano a capacidade de pensar, Baruch atah Hashem chonen ladat, louvado, abençoado, seja você, a Kadosh Baruch Hu, que criou o pensamento, deu para o ser humano a capacidade de pensar. Cadê o pedido? Onde está aqui o pedido exatamente? Se a gente olhar todas as brachot, a maioria delas, a gente está simplesmente falando fatos. Fato que a Kadosh Baruch Hu criou o pensamento, fatos, não tem pedido em algumas das brachot, é um pouco estranho. Refaim, a gente pede que a Kadosh Baruch Hu nos cure, tem algumas brachot que são formadas no sentido de, olha, Kadosh Baruch Hu faz isso pra gente, por favor, mas Atah chonen ladam da'at, por exemplo, uma brachá no qual a gente simplesmente fala um fato, que a Kadosh Baruch Hu criou o pensamento, capacidade de pensar e deu isso para o ser humano, mas cadê o pedido? E outros vários psukim, nos quais a palavra Baruch não combina com a explicação de simplesmente um agradecimento. Por exemplo, está escrito, Uvarech Hashem et lachmecha. Kadosh Baruch Hu vai dar brachá para o seu pão. Kadosh Baruch Hu vai agradecer o pão, ele vai louvar o seu pão. O que significa Uvarech Hashem et lachmecha? Que Kadosh Baruch Hu vai dar brachá para o seu pão. Yaakov Avinu fala para Esav, Kach na et birchati. Pegue a minha brachá. Quando Yaakov Avinu volta da casa de Lavan, ele encontra Esav no caminho, ele fala para Esav, Kach na et birchati, pegue a minha brachá. O que ele está dando? Ele não está dando a brachá que ele recebeu de Yitzhak. Ele só falou, pegue a minha brachá e vai embora. Que brachá é essa? Por isso, fala para a gente, né, Nefesh Haim, baseado, obviamente, sempre
no Zohar, no mundo místico do judaísmo, a brachá significa Tosefet Veribui. Assim, assim também aparece no Rashba, na Gemara Brachot Daf Zayin, sobre a história de Yamash Bemerisha. Brachá significa Tosefet Veribui. Brachá significa aumento, acréscimo. O Varech Hashem et lachmecha, Kadosh Baruch Hu vai dar brachá para o pão, significa que o pão não necessariamente vai crescer, que a massa vai crescer muito, é bom quando ela cresce, mas a ideia é que não vai faltar pão, porque o que tiver de pão vai ser suficiente para deixar a pessoa satisfeita. Jacob Avinu fala para Esav, Kachnaet Birchati, todos os presentes que eu te dei, até agora você tinha 100 mil na conta do banco, e agora com todos os presentes que eu te trouxe, você tem 120 mil, aumentou, acrescentou, você tem mais do que você tinha antes. Brachá significa ribui, significa aumento de alguma coisa. E onde isso entra na nossa tefilá, onde isso entra nas nossas brachot, explica para a gente na Feshachim o seguinte, a Kadosh Baruch Hu, ele se revela de acordo com o que a gente consegue compreender. A revelação divina para o mundo depende da capacidade do ser humano de reconhecer aquilo. E a gente não consegue reconhecer e compreender a Kadosh Baruch Hu completamente. Toda a nossa compreensão de a Kadosh Baruch Hu, ela é limitada para a nossa capacidade. Então a gente consegue ver a Kadosh Baruch Hu como Rahum, alguém piedoso. A gente consegue ver a Kadosh Baruch Hu como alguém que guerreia, Hashem Tzvakot. A gente consegue ver até a Kadosh Baruch Hu como alguém que tem controle sobre o mundo, que é o nome Elohim, e a gente consegue, às vezes, chegar no nome Havaiá, no nome de Kadosh Baruch Hu, que a priori a gente tem como nome central, que é o nome Havaiá, que representa Avá, Ove, Veie, Umeave, Takol. Ele foi, é e será, e ele dá vida para tudo. O nome Havaiá representa que a Kadosh Baruch Hu dá a existência para o mundo inteiro. Isso a gente ainda consegue compreender. Porém, existe algo além. Existem nomes, ou seja, a Kadosh Baruch Hu, a essência dele é mais profunda do que isso. É mais escondida do que tudo que a gente consegue compreender. Então, mesmo o nome Havaiá, que a gente tem geralmente como nome representa a essência divina, isso é limitado para a compreensão do ser humano. Ou seja, o nome Havaiá é o máximo que o ser humano consegue compreender da essência divina, mas tem muito mais que isso, muito mais que está oculto. Muito mais do que isso a gente não consegue ver. Na Brachá, o que a gente faz? Na Brachá, a gente está, na verdade, pedindo para que o nome mais oculto de Akadosh Baruch Hu, aquele que a gente não consegue chegar, libere um pouco de energia para os nomes que a gente reconhece, para os nomes que a gente consegue ver. Imagina uma pessoa que está tomando soro. Se você fechar demais, o soro não passa e não chega no corpo da pessoa. Então, você tem que abrir devagarzinho, para que o soro comece a descer e vai caindo devagarzinho, caindo aos pouquinhos. As nossas brachot, elas estão pedindo, na verdade, para que os portões que trazem, os portões que, na verdade, eles chegam desde a fonte de Akadosh Baruch Hu, Mekor HaChaim, a fonte da vida, até a vida na qual a gente conhece, que esses portões sejam abertos, que esse tzinor, esse caminho pelo qual vem a Kedushá, vem a santidade, vem a vida para o mundo, que esses portões sejam abertos. Então, vamos dar um exemplo claro, para a gente entender melhor. 2 exemplos até. Todo dia de manhã a gente faz a brachá de Pokeh Hivrim, que a Kadosh Baruch Hu abre os nossos olhos. Nessa brachá a gente está, a priori, agradecendo pela visão. Primeira compreensão que a gente trouxe aqui, olha, eu agradeço a Kadosh Baruch Hu que me deu a capacidade de ver, consequentemente, amanhã de manhã ele também vai me dar a capacidade, porque eu fui um bom menino, eu agradeci, então eu mereço de novo. Fala na Feshachem, o seguinte, não funciona dessa forma. Quando a gente faz a brachá de Pokeh Hivrim, a nossa brachá, na verdade, ela vem aumentar a visão no mundo. Ou seja, a gente está falando o seguinte, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Pokeh Hivrim significa, olha, Kadosh Baruch Hu, você criou o ser humano com a capacidade de ver, de olhar. Da onde vem a capacidade do ser humano de ver? Vem de Kadosh Baruch Hu, vem de Deus que criou o mundo. E da onde vem essa capacidade de ver com a qual Deus criou o mundo? Vem do nome mais escondido, mais profundo dele. Ou seja, existe um nome de Akadosh Baruch Hu que é a fonte de toda a existência, a fonte de toda a energia que tem na criação. E na nossa brachá, a gente está pedindo para que aquele nome lá atrás, aquele nome oculto, que dá a vida, e mais especificamente, que trouxe para o mundo essa capacidade de ver, que esse nome libere energia, que essa energia chegue até a gente vai conseguir ver. Mais um exemplo para entender melhor. O que é a brachá de Atachonin Adam Dat? A brachá, na priori, essa primeira brachá que a gente faz na Amidah, pedindo pela capacidade de pensar, pela capacidade de entender, compreender coisas, não tem nenhum pedido aqui.
A gente está só expressando um fato, que a Kadosh Baruch Hu deu para o ser humano a capacidade de pensar. Porém, expressar o fato com a palavra Baruch significa o seguinte, olha, isso é um fato consumado, nós temos a capacidade de pensar, mas de onde vem essa brachá? Essa brachá vem de Akadosh Baruch Hu, e de Akadosh Baruch Hu vem da existência mais profunda dele. Então, na palavra Baruch, a gente pede para que a existência de Akadosh Baruch Hu mais profunda, mais elevada, que a gente não tem nem compreensão do que ela é, que ela libere energia, libere vida para que essa vida chegue até nós nesse formato, no formato de pensamento, no formato de cura, no formato de Geulah, e assim por diante. Cada brachá e brachá, na verdade, é um pedido para que a energia original que deu tudo isso para o mundo, deu cada aspecto da nossa vida, que ela seja aumentada, que tenha aqui um acréscimo. A gente está pedindo um cartão de crédito, certo? A gente está pedindo para cada um dar para a gente mais crédito. Então, a palavra Baruch não significa, a palavra Baruch que funciona, que forma todas as nossas tefilot, todas as nossas brachot, não significa louvores, não significa agradecimentos, é mais do que isso. A palavra Baruch significa que a gente está pedindo para que a fonte da energia mande mais e mais força e vida para a nossa existência em aspectos diferentes, cada brachá com o seu tema, cada brachá com o seu sentido. Então, o primeiro passo para a gente começar a entender o que é a tefilá, que é a função do nosso portão aqui, é entender que a tefilá é muito mais do que uma questão ética, moral, uma questão de midot, de virtudes. Olha, eu agradeço, então a Kadosh Baruch Hu me dá, porque eu fui um bom menino, eu agradeci, eu fui simpático, eu falei toda. É mais do que isso. A tefilá, a função da tefilá é nos conectar com essa fonte da vida que está acima da nossa compreensão até, através de Akadosh Baruch Hu, ela passa por Akadosh Baruch Hu, mas ela está acima da nossa compreensão, certo? Seria a essência divina que a gente nem consegue chegar, mas a gente faz, através da tefilá, a gente se conecta com isso e pede para que aquela fonte de toda a vida, Mekor HaChaim, traga vida para a gente em diferentes aspectos. E aos poucos a gente vai conseguindo, entender o que é a tefilá. A tefilá, primeiro, então, a gente começa a entender aqui que a tefilá, ela vem abrir portões. A tefilá, ela vem puxar vida da fonte de toda a existência. Na continuação, a gente vai entender um pouquinho melhor a brachá, a própria brachá em si. Isso daqui vai dando para a gente uma compreensão melhor, uma visão diferente do que é a tefilá e como ela funciona. Nos vemos em breve.